Abre comigo, por favor, Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas 15, 17. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Palavra da salvação. Beija sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra bem forte, bem forte, bem forte. O texto bíblico você já conhece. É a parábola do filho pródigo. Talvez você nunca prestou atenção naquilo que eu vou dizer agora. O que é que fez o filho pródigo ter vontade de voltar para casa? Pergunta para quem está do seu lado: o que foi que fez o filho pródigo ter vontade de voltar para casa? Pergunta para mim, o que foi que eu te conto? Nossa, que vontade de ir embora. Pergunta para mim, o que foi? Ele se lembrou da comida da casa do seu pai. A gente acabou de ler. Gastou toda a herança, ficou sem amigos, começou a comer lavagem dos porcos e no chiqueiro se lembrou da comida da casa do pai. Isso tem nome, diga comigo: memória afetiva. Bate no seu peito e diz: memória afetiva. Diga para quem está do outro lado: memória afetiva. Eu não sei se você sabe, eu já auxiliei num exorcismo, e o tempo inteiro o padre exorcista diz: Maria, ei Maria, está comigo? Maria. Por que é que o padre exorcista chama a pessoa vitimada pelo nome? Para trazer a sua memória à tona. Por que aquele exorcismo famoso da Emily não deu certo? Porque o exorcista não conseguia trazer a memória da moça de volta por causa de um medicamento que ela tomava. E a igreja foi processada, o padre foi condenado. Ele não conseguia trazer a memória da moça de volta, porque ela tomava um medicamento, e é por isso que ele chamava ela pelo nome, e ela não tinha capacidade de voltar em si. Se você quiser uma libertação, se você quiser que o mal saia da sua vida, você precisa ter viva memória afetiva. Diga para quem está do seu lado: memória afetiva. Fala para quem está do outro lado: memória afetiva. Diga para quem está do outro lado: memória afetiva. O que é memória afetiva? Olha para mim. Você está grávida, e aí você faz um chá de revelação. Você faz um book da barriga, escreve na barriga. Você monta um chá, você monta um quarto, e aí a filha nasce. Quando a filha nasce, ela começa a chorar muito, ela tem refluxo, ela começa a dar trabalho. Você não dorme de noite. 2, 3 anos se passaram. Você não tem mais paciência com aquela criança, e você pega a criança e manda ela para casa da avó.
Qual é o segredo da libertação dessa mãe? Ela precisa voltar naquela memória. Eu não podia engravidar, a igreja orou comigo, eu consegui um milagre, eu fiz um book, eu cuidei da barriga, eu fiz chá revelação, eu montei o quarto. O segredo para a mãe acreditar na libertação do filho, na libertação da criança nos dias maus, é trazer a memória da maternidade viva dentro dela. Por que muitos pais e muitas mães perderam a paciência com seus filhos? Porque não tem aceso viva na memória a lembrança gestacional. Então quando você olha um garoto de 18 anos matando faculdade, chupando fumaça de pendrive, na sexta-feira matando aula, às vezes descolorindo o cabelo, acreditando em aborto, e você diz: Moisés, mas esse meu filho está dando muito trabalho, eu estou muito desgostosa com esse filho. Você precisa trazer na memória, na lembrança, a sua gravidez, os sonhos, a preparação, o bercinho, o primeiro dentinho, os primeiros passinhos. A libertação acontece quando nós trazemos a memória. O diabo não suporta as memórias afetivas que são geradas dentro de nós. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que eu estou falando ou não? Não, você não está entendendo. A gente começou a namorar. Você matou a aula para me encontrar. Eu larguei serviço mais cedo para te buscar na escola. A gente se amou, eu te dei flores. Nós temos uma caixa de sapatos cheio de cartinhas. Só que agora a gente casou, entramos numa vida estressada, frenética, 7 anos de casado, já temos 2 filhos, e as coisas começaram a entrar numa desordem. Qual é o segredo para libertar esse casamento? Nós temos que fazer memória do primeiro beijo, memória do primeiro amor, memória daquele tempo que a gente se amava, daquele fogo que havia entre nós. O filho pródigo se lembrou da comida da casa do pai. O diabo não suporta memórias afetivas. Pode aplaudir se você está entendendo o que eu estou falando. O problema é que no momento da batalha a gente esquece de tudo que passou. Aí você diz assim: ó, meu casamento está em crise. Tá, mas ele está em crise hoje. A gente se amou, a gente beijou, fizemos viagem, fizemos book, nós casamos, nós tiramos fé. Hoje ele está em crise. O segredo da libertação é lembrar da comida da casa do pai. Esses dias eu fui pregar em Goiás e eu peguei um casal extremamente em crise. E aí eu coloquei a mão sobre os dois, comecei a orar, e eu orava, não me vinha nada, e os dois olhavam um para o outro, e eu dizia: Deus, como é que eu vou salvar esse casal? E o Senhor colocou no meu coração que a moça buscasse o álbum de fotos. O nome disso é memória. Então eu coloquei os dois de mãos dadas, um de frente para o outro, abri o álbum de fotos do casamento e eu comecei a orar em línguas. Os dois olhavam aquele álbum, que era uma memória afetiva, e eles começavam a chorar, porque agora eles estão brigando, mas eles não brigavam antes. Nesse momento o diabo estava saindo daquele casamento. Era o filho pródigo lembrando: na casa do meu pai tem comida. Eu não vivia passando fome. Enquanto eu orava em línguas, aquele casal chorava, e a libertação estava no álbum de fotos. O diabo não suporta memórias afetivas. Pode aplaudir. Ele não suporta. E aqui eu quero fazer uma crítica. Nos nossos dias a gente não revela mais fotos.
Aí você tira muita foto, mas quando você vai tirar uma outra foto, mostra lá, memória cheia. O que você faz? Você vai lá, 5 anos atrás, apaga as fotos do noivado, apaga as fotos do primeiro amor, apaga as fotos do jantar, você apaga as fotos daquela viagem, você apagou as memórias. Eu recomendaria para você, como exercício de libertação, escolhas fotos estratégicas. Revele essas fotos, deixa no teu quarto, deixa no banheiro, deixa na sua sala, deixa na sua cozinha. Nos dias maus, quando o diabo estiver agindo dentro da sua casa, quando você perder as forças, você vai olhar para aquelas fotos como o filho pródigo olhou naquele chiqueiro e disse: na casa do meu pai tinha comida, eu vou voltar para casa porque eu tenho saudade da comida da casa do meu pai. Eu garanto para você, enquanto houver memórias afetivas, os demônios gritarão e irão embora da sua casa, porque memórias trazem lembranças de tempos bons, de tempos de milagre, de tempos de profecia. Você precisa fazer isso. Precisa. Diga para quem está do seu lado: Ele está falando. Abra a boca, Ele está falando. Para você espalhar fotos por toda a sua casa, olhando para o seu neto hoje. A vontade que a gente tem é de mandar matar. E na memória, pequenininho, olha o dentinho, cara da vovó, que bonitinho. Por causa dessa memória, você vai dizer: eu não cedo, Deus vai libertar o meu neto, 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 o meu neto. Qual que é o nome disso? Memória afetiva. Agora nós entendemos que toda vez que Jesus pregava, ele citava Moisés, os profetas do Antigo Testamento. O que é que ele estava fazendo? Provocando memória nos discípulos. Quando Jesus pregava, ele citava Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Zacarias. O que ele estava fazendo? Gerando memórias. Olha Nossa Senhora no Magnífica: o Senhor lembrará de Abraão, o teu servo, conforme prometera desde sempre e toda a posteridade. No Magnífica, o cântico mais perfeito da Bíblia, Maria lembrou da aliança de Abraão. Qual que é o nome disso? Memória. Agora eu entendo, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo ao garoto Timóteo: meu filho, não se esqueça, faça memória das profecias, porque algumas pessoas esqueceram da profecia e naufragaram na fé. Por que pessoas naufragaram na fé? Porque perderam as memórias afetivas. Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo. Para eu ser liberto das garras do diabo, eu preciso cultivar memórias afetivas. Elas precisam estar vivas diante dos meus olhos. O filho pródigo voltou para casa porque lembrou da comida. E na sua casa? Eu não sei na sua casa, mas na minha tudo vira evento. Na nossa casa se arruma a mesa 4 vezes no dia. E é xícara, talher, colher para cada um. Quem toma Toddy tem colher de Toddy. Quem toma açúcar, pote de açúcar. Quem usa adoçante, vidro de adoçante. O que nós estamos fazendo na mesa da nossa casa? Memória.
E é interessante que às vezes a gente senta na mesa para comer e a gente não quer sair de lá. Nossos cafés duram 30 minutos, 40 minutos. Ali a gente chora, ali a gente partilha, ali a gente reza, ali a gente traça planos. O que é que está acontecendo na mesa? Memórias. Já imaginou você ter uma esposa, um marido, um filho, um neto, um sobrinho, um funcionário dizendo: eu não preciso ficar comendo lavagem, eu me lembrei do café com bolo que a minha mãe fazia. Ele não vai voltar para casa por causa da sua oração, ele vai voltar para casa porque ele vai lembrar do café com bolo que a senhora fazia. O diabo vai perder o poder na vida dessa pessoa por causa das memórias afetivas. Balança quem está do seu lado e diga: memórias afetivas. Quem está comigo ainda? Pergunta para quem está do seu lado: você tem memórias afetivas? Lá em casa nasceu gêmeas. A minha vida era rosa e lilás. Eu sou homem porque eu sou homem mesmo, porque o meu mundo é rosa, lilás. Todas as vezes que eu fui no cinema foi para assistir filme de bailarina, dança, boneca. A minha casa tinha boneca espalhada em tudo, até em cima do vaso. E um belo dia, as minhas filhas chorando muito, a minha esposa impaciente, tentando limpar a casa, a gente não sabia mais o que fazer. Eu enchi os braços de boneca, peguei essas meninas, peguei um bocado de Maria Chiquinha, peguei um CD da Galinha Pintadinha, fomos para a montanha. Na montanha eu abri o capô do carro, o porta-mala, coloquei o CD no último volume e começamos a dançar e fazer comidinha de boneca. Quantos anos minhas filhas tinham? 4. Um belo dia, num congresso de casais, as minhas filhas estavam lá, eu e a minha esposa pregando. E aí eu batia muito, sobretudo nos maridos, e os maridos ficaram tipo: ah, você está falando isso, mas eu queria ouvir das suas filhas se isso é verdade. Falei: pois não, meninas, por favor, vem aqui. Eu estou sendo muito pesado, alguns estão até achando que é mentira, que a gente não vive isso. Conta para eles como é que é a nossa vida. E coloquei o microfone na mão das meninas. Uma das minhas filhas, em pranto de choro, diz: eu nunca vou esquecer quando o papai subiu na montanha com a gente, com os braços cheios de boneca, com a galinha pintadinha. Nós fizemos comidinha eternamente. Eu lembrarei do meu pai. O que é que marcou a minha filha 15 anos depois? As memórias afetivas. O filho pródigo voltou para casa por causa das memórias. Portanto, se você quiser que o diabo saia da sua casa, você precisa gerar memórias. Gaste tempo com quem você ama. Beija, abraça, põe no colo, seja cortês. Ontem eu completei 23 anos de casado. Já dei flor logo cedo. Fui romântico o dia inteiro. Levei para jantar ontem à noite. É memória. Nos dias maus, a esposa vai lembrar que existe amor, e o diabo vai embora. O filho pródigo voltou para casa e foi liberto por causa das memórias. Memórias é cartão, memória é bilhete, memória é rosa, memória é café na cama, memória é apelido carinhoso. Às vezes você pega a foto do seu casamento e acorda na madrugada e fala: Deus, liberta o meu casamento, liberta o seu casamento. E ele diz para o diabo: sai daí, precisa de memórias. Quais são as memórias afetivas que você tem? Às vezes você quer que o diabo saia do seu casamento. Você é casado, é casada, tem 2 meses, 3 meses que não tem mais vida sexual. Vocês não beijam mais na boca. Tem neto dormindo na cama do casal. Tem filho
de 5 anos dormindo no meio dos dois. Não tem cafuné, não tem carinho, não tem abraço. Aí você diz, o demônio está agindo na minha casa. Claro, não tem memórias. Olha para quem está do seu lado e fala, memória afetiva. Olha para quem está atrás, diga memória afetiva. Quais são as memórias que você gerou na sua casa? Vai pensando. Quais são as memórias? Vai pensando. Você que joga bola 2 vezes por semana e não joga bola com seus filhos. Aí com 15 anos, ai Moisés, eu sinto que o diabo quer pegar os nossos filhos. Claro que vai pegar os seus filhos, eles não têm memória. Tudo aquilo que você implanta agora cria memórias para sempre. Gaste tempo com suas garotas, gaste tempo com seus garotos. Ame enquanto você pode amar. Não adianta ficar abraçado no caixão, porque aí já é remorso, culpa. Elogie, ame, ame, ame. Elogie, gaste tempo, olha nos olhos, desliga o telefone, faça viagem. Coisas corriqueiras. Qual que é o nome disso? Memória. Metade não abre nem a boca. Não abre a boca. Pergunta para quem está do seu lado, que hora será o seu enterro? Memória. Levanta a mão direita e diz para o diabo ir embora, para eu ser liberto. A vítima é chamada pelo nome para recordar a memória. A memória consciente de coisas boas, do nome dela, de quem ela é. O nome disso é memória afetiva. Se você estivesse com algum problema espiritual agora, nós diríamos, Maria, ei, Maria, Maria, está comigo? Maria, eu estou chamando você para memória. Qual é a sua memória? Quando eu falo infância, você lembra de quê? Quando eu falo maternidade, você lembra de quê? Quando eu falo paternidade, você lembra de quê? Quando eu falo servidão, você lembra de quê? Quando eu falo comida, você lembra de quê? O filho pródigo não voltou para casa porque o pai rezava. Ele voltou para casa porque lembrou da comida do pai. A gente que está sempre pregando fora do país, esse discurso lá é um problema, porque os talheres são descartáveis, as comidas são de micro-ondas, porque eles não querem ter trabalho. Porque não querem ter trabalho, não precisa lavar louça. Para não ter trabalho, não arruma mesa. Cada um come em pé a hora que quer. A vida fica prática? Fica, mas não tem memória. Aqui tem gente que levantou cedo, não arrumou nem a cama. Quando você chegar para dormir de noite, aquela farofa, aquele ninho de cobra está lá do mesmo jeito. Isso não gera memória. Levanta cedo, arruma sua cama,
põe um edredom, põe uma coxa, põe um coraçãozinho, põe a flor em cima da mesa. Acabou de comer, limpa a mesa, higieniza a mesa, coloca uma passadeira, põe uma flor, vai criando memórias. Um belo dia, alguém da sua casa está numa crise, igualzinho o filho pródigo, no meio do lixo, comendo lavagem. Ele vai lembrar da casa de papai, de mamãe. O diabo vai perder a força na vida dele, na vida dela, por causa das memórias. Ontem no meu aniversário de casamento, sabe o que eu fiz? Me tranquei no quarto e fui ler as cartinhas que a gente trocavam entre si. Eu fiquei curtindo uma melancolia boa. Eu comecei a ler as cartinhas de 25 anos atrás. Aquela paixonite. Pergunta para quem está do seu lado: cadê as cartinhas do seu namoro? Seu marido nunca te deu uma cartinha? Você casou com Shurek. Diga comigo: obrigado, Jesus. Hoje eu estou criando memórias. O diabo vai embora da minha casa por causa das minhas lembranças. Lembranças de coisas boas, lembranças de tempos bons. O segredo para libertação dos dias maus: fazer memória dos dias bons. Talvez você está sendo oprimido hoje no seu emprego, mas você já foi muito feliz lá. Lembra do primeiro ano? Lembra de você sendo treinado naquela máquina? Lembra das coisas que você conquistou com o primeiro salário? E é por causa disso que você vai aguentar firme aonde você está, por causa das memórias afetivas. Fica de pé.